Bem, ó, a gente está iniciando aqui a transmissão live. Eu estou com foi meio de última hora marcado aqui. Aliás, nem foi marcado, nós só resolvemos entrar live. Eu contatei aqui o Ailton, que é constitucionalista, advogado constitucionalista, além de outras práticas aí. Temos o agente da Polícia Federal, Rodrigues, que eu já fiz até um outro hangout com ele com relação às reformas nas polícias. E basicamente estão comentando aqui o evento de hoje, a prisão do Lula. E eu, antes de abrir aqui para o Ailton e para o Rodrigues, eu tenho seguido a imprensa internacional, tenho seguido a boa parte da mídia nacional, e é óbvio que se vê um viés de toda a mídia internacional de querer proteger a imagem do Lula, a narrativa que ele representa, é o pai dos pobres, representa o fato daquela narrativa de elite opressora contra as classes menos privilegiadas, e como eles não querem, as elites não querem deixar que o Lula, ou que queiram ver as classes menos privilegiadas sendo representadas no poder político. Então, a mídia internacional tem seguido essa narrativa, Lula tem seguido essa narrativa, os movimentos que estão associados aos partidos políticos, associados ao Lula, como o CUT, MTST, MST, todos seguem essa mesma narrativa. Então, o fato de Lula ter feito o que ele fez naquele teatro que ele mesmo criou, que seus partidários criaram, tudo tem um propósito político, não é um propósito legal. Ele não ia fugir, não existia um contraponto ou algum outro processo legal que estava ocorrendo em paralelo que fosse remover ele da culpabilidade e da inevitabilidade dele ser preso. Mas existia ali uma necessidade de se fazer o teatro, chamar vergonhosamente alguns representantes da Igreja Católica que ministraram uma missa patética, realmente patético, jogou a Igreja Católica aí numa situação muito ruim, considerando o comunismo explícito a que quase todos os partidários do Lula abraçam. Então, todo esse teatro foi feito por quê? Foi feito para defender essa narrativa que não é só do Brasil, é uma narrativa internacional, é da esquerda internacional. Então, todas as mídias estão vinculadas a isso. Elas têm compromisso com isso. A esquerda mundial tem interesse de ver ter um posicionamento como foi um golpe. Então, toda essa narrativa ela tem um peso muito maior do que só a questão legal aqui do Brasil. Tem uma questão política, não só nacional, para dar uma sobrevida aos outros partidos de esquerda que ainda estão no Brasil, e, claro, que ainda alimentar essa narrativa internacional. Muito bem, isso dito, esse é o meu parecer aqui. Eu abro aqui para o doutor Ailton. E, Ailton, a pergunta que eu tenho, você pode depois, se quiser, fazer uma introdução, mas eu já adianto aqui uma pergunta. O quanto tempo Lula, de fato, tem como previsão de estar preso? Né? O que a gente pode olhar aí nos melhores dos casos aí, em termos de pena que ele venha a cumprir efetivamente? Bom, boa noite. Passo para você, Ailton. Maravilha. Me ouvem bem aí? Eu acompanhei esse dia de hoje, fazendo aqui uma pequena introdução. Como Ailton. não só... me ouve? Tá me ouvindo? Eu estou te ouvindo. Tá me ouvindo? Ok. Está sem som, Ailton. Não estou escutando. Ailton, não estou escutando, Ailton. Melhorou? Bom. Eu vou prosseguir aqui, que eu acho que... Deixa eu tirar o... Me ouvem melhor agora?
Me ouve, Luiz? Bom, eu vou prosseguir aqui. Rogério, tá me ouvindo, Rogério? Eu tô sim. Tá me ouvindo, né? Bom, vamos lá. Eu acho que na live é possível ouvir aqui. O Felipe me fez aqui um questionamento e nesse dia eu inicio não pelo cumprimento de pena, né? Mas sim pela efetivação de uma sentença penal em segunda instância. Esse realmente é um marco muito importante. E eu, por muitos anos, eu já tenho um tempinho de janela no direito, eu por muitos anos defendi a impossibilidade de prisão em segunda instância. Até que nós se debruçássemos melhor sobre o direito e sobre a efetivação do direito e sobre o estudo das legislações no mundo e como isso funciona no mundo. As universidades doutrinam grande parte dos seus estudantes, de brilhantes estudantes, a crer nessa mentira do trânsito em julgado eterno, quase, com a quantidade de recursos que nós temos. Mas, diante da prisão do Lula hoje, e sendo objetivo, e a gente vai ter uma oportunidade de falar um pouquinho mais sobre isso, o que se diz hoje, e a preocupação maior nesse processo do Lula, é que nós não devemos esquecer que ele tem outros processos. E não somente esse, são outros 6 processos que correm. Nesse, na melhor das hipóteses, ele tem capacidade de progressão de regime dentro de 2 anos de alguma coisa, se tudo correr muito bem para ele. Eu não acredito que isso aconteça. Então, há muita gente dizendo que ele vai ser libertado rapidamente. Não é a visão que eu tenho deste processo. E eu falo com propriedade de quem leu boa parte desse processo, vem acompanhando isso há muito tempo, vocês são sabedores disso. Até como ferramenta acadêmica de vivência. Ele será condenado, pelo que tudo indica, em outros processos. E esses processos se somarão apenas desses. E eu não vejo possibilidade dele sair muito rapidamente, ele também sabe disso. E eu vi toda essa... foi dada a ele hoje, produzida pelo Partido dos Trabalhadores, como uma despedida política do Lula. Eu vi dessa forma. Não vejo ele com força para sobreviver politicamente a esse efetivo cumprimento de pena e especialmente o que virá para frente. Esse é o prognóstico que eu faço aqui. Não sei se o Luiz Felipe conseguiu me ouvir agora, se ele conseguiu me ouvir agora. Sim. Bom, não sei se estão me escutando, mas Rodrigues, o que você está achando do ambiente lá do cárcere e se alguma pressão externa ali dos movimentos sindicais? Porque a minha impressão é que eles vão fazer uma tocaia ali, vão ficar acampados um tempo ali, meio que compartilhando junto com o Lula ali dos primeiros dias e meses. Não sei se isso é relevante, ou ajuda ou não o processo, ou dificulta ou não o cárcere dele, mas essa seria a minha pergunta para você, mas abro aqui para suas considerações também. Tá. Bom, Luiz, é o seguinte, em primeiro lugar, eu gostaria de deixar claro aqui, mais uma vez, que eu falo como representante de classe da Polícia Federal. Eu, de forma alguma, poderia falar agora, né, de autorização em nome da Polícia Federal, mas como representante de classe da Polícia Federal, eu posso falar. E tecer algumas observações, né, sobre o caso. Bom, Luiz, a gente tem que entender, no primeiro momento, que tem todo um componente político em todo esse processo, né? Desde o processo, né, processo propriamente dito, né, judicial, eu não falo nem da fase investigativa da Polícia Federal, que aí foge a esse componente político, mas do processo, sim, nos tribunais. Então, é um processo político. E principalmente agora. Né? Esse processo político é claro que há esse componente político, ele é claro, evidente, e é natural.
Tá? Em se tratando de uma figura pública, né, de renome, como o ex-presidente Lula, isso é de forma até natural em todos os países. Eu quero dizer isso porque as pessoas falam, porque que a Polícia Federal não foi lá e prendeu o Lula. Não é assim, as coisas não são tão simples assim, né? As coisas têm todo um, né, esse jogo político que acontece, que é natural, e quando envolve pessoas, né, vamos dizer assim, desse quilate político como o Lula tem, independentemente de você goste ou não dele, seja partidário ou não das ideias, né, você tem que entender que é uma questão um pouco mais complicada, mais complexa, né? Então, como você colocou a prisão do Lula lá em Curitiba, eu acredito que é uma coisa que vai ser assim tranquila. E eu espero que seja tranquilo, tá? Houve, né, por parte do juiz Sérgio Moro, essa, vamos dizer assim, não é questão de regalia, nada, tá? Não é uma questão de assim, deferência ao cargo que o ex-presidente ocupou, né, como ex-presidente da República. Eu acho que realmente o juiz Sérgio Moro acertou nesse sentido de colocar ele numa situação, não é diferenciada, mas é uma situação de separada, vamos dizer assim, separada e não diferenciada, né? Então, eu acredito que vai, obviamente, por parte da militância, pró, contra, vai haver alguma manifestação ainda por esses dias, mas isso tende a se arrefecer, né? Isso eu estou falando do ponto de vista político da coisa. Estamos falando com o nosso amigo aí, jurista, né, que ele pode falar dessa parte. Mas, do ponto de vista político, eu acho que eu tenho essa leitura. Agora, obviamente, a gente tem aí também algumas... por exemplo, o STF, na quarta-feira, está marcado uma sessão para se decidir alguns HCs que são polêmicos também. Então, eu acho que esse componente político aí, né, vai vamos dizer assim, se balancear muito nesse aspecto. O que o STF vai daqui para frente, né? Como é que ele vai se posicionar daqui para frente, com novos habeas corpus de pessoas também políticas implicadas, né, tanto na Lava Jato como em outras operações, e também, principalmente, como o STF vai se posicionar quanto à questão da decisão lá das ações de constitucionalidade ou não da prisão de segunda instância, né? Isso é o que vai nortear a coisa daqui para frente. Isso eu gostaria até de ouvir do nosso amigo aí, jurista, sobre isso. Tá? Fácil de responder essa, hein, Rodrigues? O quadro que nós temos hoje, ele, assim, de um ponto de vista técnico, estritamente técnico, ele é um quadro de mudança da interpretação e eu chego a dizer até de uma mutação constitucional. Algo que está muito claro na minha cabeça é que a nossa Constituição Federal, ela não serve para o momento que nós vivemos hoje. Então, quando se colocou e se coloca até hoje, eu sempre fui um crítico do ativismo judicial, mas o que eu vejo hoje é que os juízes, especialmente o juiz Sérgio Moro, ele teve que aplicar uma interpretação mais célere àqueles mesmos dispositivos para que a justiça se efetivasse. A Constituição Federal, na minha cabeça, ela não tem sido desrespeitada. O que tem havido é uma acomodação natural do direito, e o direito é mutável mesmo, ele muda. Só que o texto legal ele tem que permanecer. Eu não vejo, por exemplo, nenhuma incompatibilidade, mas tentando responder a tua pergunta, o Supremo Tribunal Federal ele tem talvez a missão mais complicada dos últimos 20 anos. Eu digo dos últimos 20 anos por quê?
porque foi um período de acomodação da Constituição Federal e houve uma mudança jurisprudencial muito rápida. E falando dessas ADCs, eu imagino que todo mundo se surpreenderá com o voto da ministra Rosa Weber. Eu procurei entender as entrelinhas do voto dela e eu imagino que ela não concederá a tutela nas ADCs. Por quê? Porque ela entende que a jurisprudência não pode mudar, e ela falou isso textualmente, de forma casual, porque um juiz acha que deve. Posso interromper? Pode, claro. Falando politicamente. Mas a ministra Rosa Weber, no voto dela, ela não deixou, né, pelo menos o que deu para se compreender, né, de que ela ela é coerente, inclusive ela foi coerente, acredito, no voto dela, porque ela seguiu a jurisprudência e vem seguindo a jurisprudência, inclusive monocraticamente, né, nos votos dela, mas que ela, né, teoricamente, não seria a favor da votação da prisão após a condenação em segunda instância, que ela estaria votando naquele sentido, em razão da coerência pelo o que o plenário decidiu em 2016 por essa jurisprudência. Então, eu queria saber de onde você viu que ela possa mudar essa percepção dela. Ok. Veja, da mesma forma que ela foi coerente, Rodrigues, ela deixou claro o quê? Fica tranquilo, que ela entende que um tribunal constitucional, que tecnicamente nem seria um tribunal constitucional, mas um tribunal, uma Corte Suprema, não pode mudar a jurisprudência de um mês para o outro, de um semestre para o outro. Então, o que eu entendi do voto dela é o seguinte: embora ela tenha ficado vencida no julgamento anterior das ações em tese, ela entende que essa jurisprudência deve permanecer durante um período para acomodação na própria Corte de Justiça. Então, esse foi o entendimento que eu fiz. Quem efetivamente, só quem sabe efetivamente o que ela pensa, ela própria, e o voto dela vai ser muito decisivo. E aqui eu vou fazer um parêntese, Felipe, se me permite, sobre o voto do ministro Gilmar, sugerindo essa questão de STJ, que ele só poderia ser preso com decisão do STJ. Isso é de um tamanho absurdo, com todo respeito ao ministro Gilmar, porque parte foge do próprio sentido do Supremo Tribunal Federal. Sobre o voto do ministro. Foge do próprio princípio do Supremo Tribunal Federal, que é tratar de matérias constitucionais. E o STJ é uma corte de pacificação de leis federais. Então, quando o Supremo Tribunal Federal diz que só pode se prender após a decisão do STJ, ele está criando uma nova atividade dentro daquelas que a Constituição já traz para o STJ, e essa decisão, essa função não está no STJ. Então, aí sim eu entendo que há um ativismo absurdo, porque se coloca no texto constitucional aquilo que não está. Com relação à prisão, e aqui passando para vocês, por não falar muito, a própria Constituição prevê formas de prisão diferentes, fora do trânsito julgado. Então, vejam que essa discussão ela é inócua, hoje em dia ela é inócua no mundo inteiro, não dá mais para suportar isso. Uma Constituição Federal que não tem efetividade. Como alguns ministros colocaram muito bem, o voto do ministro Barroso trouxe dados empíricos de análise econômica do direito que não deixam margem de dúvida. Não dá para esperar o trânsito em julgado, ainda mais no judiciário brasileiro. A gente está tendo sentenças a todo momento, e o Supremo Tribunal Federal, que deveria julgar as ações somente constitucionais, fica preso a ações penais sem dar efetividade. Está aí a quantidade de políticos que estão aguardando julgamento no Supremo Tribunal Federal e nada acontece, né? Eu quero pedir desculpa porque tinha caído aqui a linha, eu perdi várias coisas do seu. Com certeza, ótima colocação aí. Mas vamos seguir, né, Luiz? Vamos seguir. Vamos seguir. O Ailton estava terminando aqui de fazer umas colocações.
Então, eu peguei aqui boa parte do que o Ailton falou. O que me preocupa, Ailton e Rodrigues, é o seguinte: os precedentes que vão estar sendo abertos com essa questão do Lula, né? E se já abriu algum precedente, já do fato de terem detido o habeas corpus, também toda a revisão do negócio de segunda instância, quando que isso se coloca um limite? Né? Quando que um STF vai falar, ok, eu não vou voltar atrás, essa decisão, por acaso, essa questão da segunda instância já tinha sido votada em 2016, já tinha sido aprovado, por a presidente do Supremo Tribunal Federal resolveu aceitar uma revisão disso. Então, juridicamente, você, de novo, você já decidiu, agora volta atrás de uma decisão, quase 2 anos depois, e então já tem um precedente aí de revisionismo jurídico, né? Fora isso, tem toda essa parte do próprio habeas corpus, e se isso pode ser usado mais tarde para entreter outros que ainda estão na fila para serem presos. Como é que vai ser o processo de agora em diante? Né? Isso que não ficou claro. De fato, vai ter prisão em segunda instância, e esses processos de habeas corpus, o Supremo Tribunal Federal não vai mais revisar. Como é que ficou esse trâmite aí? Acho que vocês dois têm alguma percepção boa disso aí, muito além da minha nesse caso. Eu acho que, como o Ailton falou, né, do ativismo político do judiciário, mas eu acho que antes disso, né, o preceito disso, é a questão da contaminação política do judiciário. Né? Me parece hoje, infelizmente, né, em todo o judiciário, lógico, é óbvio, estou fazendo esses parênteses, que, óbvio, as pessoas têm as suas preferências, né, ideológicas, políticas, enfim, de toda forma. E isso é natural, isso é aceitável, obviamente. Né? Isso. Agora, quando você fala de cortes, né, jurisdicionais, quando você fala de um Supremo ou de um STJ, por exemplo, aí quando você coloca cor ideológica em qualquer votação, ou fica uma coisa completamente, para mim, absurda. Né? E me parece que sim, há em determinadas votações como mudanças de votos, né, de alguns ministros. Né, eu não posso escrever um livro, determinar uma coisa, escrever uma coisa num livro, né? Eu defendo uma coisa constitucional. Ailton deve estar dando risada agora. Eu estou mesmo. Eu escrevo num livro, um livro sobre Constituição, questão. Aí depois eu voto aquilo. Aí daqui um ano eu mudei de ideia sobre aquilo. É uma coisa meio complicada. Né? Então, assim, a grande preocupação nossa, acho que de todo brasileiro, é que a nossa corte, principalmente a Corte Constitucional, que está lá julgando, passa um dia inteiro julgando um habeas corpus, que passa, bom, enfim, né, para resumir, e os seus ministros estão lá, me parece, mais defendendo grupos de interesse. Isso é extremamente preocupante. Isso é o que mais preocupa. Porque não é questão da legislação, como o Ailton sabe bem, como é que a gente defendeu bem, até porque, né, doutrinariamente, falar de direito absoluto, as garantias do artigo 5º, essa coisa toda, isso é tudo balela. Sabe, aquilo é tudo balela. Desculpe, mas é tudo balela. Porque não é possível a gente defender mais esse tipo de coisa no país, Luiz. Não é possível. Como é que nós vamos construir uma nação decente defendendo o banditismo, defendendo que a polícia não pode nem algemar um preso? Sabe? Fica complicado desse jeito. Bom, eu não quero extrapolar. Tem uma pergunta aqui.
Tem uma pergunta aqui até do Leonardo Carvalho, que ele fala que o ex-presidente não tem nível superior, mas terá direito a alguns benefícios, sala diferenciada, banheiro, privativo, TV, e onde que isso é contemplado por lei e se isso está certo. Bom, moralmente a gente sabe que não está certo, né? Mas vamos fazer o seguinte, eu falo da minha visão, o Ailton fala juridicamente a coisa. Dentro da visão política, eu acredito que isso não é um grande problema. Não é um grande problema. Né? É um ex-presidente da República, independentemente de qualquer coisa. Você não pode pegar determinadas pessoas. Porque você não pega um pedófilo, quando você não pega um estuprador, você sempre separa uma coisa. De forma alguma, estou fazendo algum tipo de comparação. Tá? Mas você não pode também pegar um ex-presidente da República e colocar numa cela, por exemplo, que estão lá os seus delatores. Então, acho que, nesse sentido, isso daí, a gente tem que ter uma razoabilidade. Né? A gente tem que parar um pouco de confundir sede de justiça com sede de vingança. Tá? Bom, então eu passo para o Ailton essa questão jurídica. Bom, vamos lá. Vocês só estão me passando coisas simples hoje, mas eu vou tentar resumir aqui. O que acontece é o seguinte, eu acho que foi muito prudente da parte do juiz Sérgio Moro ter tomado essa decisão e explico a minha motivação de interpretação. A integridade do preso, a partir do momento que ele está sob custódia do Estado, e é o caso dele, passa a ser do Estado. Então, vejam, essa questão de curso superior na prisão processual, ela não é o principal objetivo da norma processual penal na fase de execução. O principal objetivo é que ele cumpra a pena que foi condenado. E se ele sofre qualquer tipo de agressão no meio desse cumprimento de pena, ele obviamente não vai conseguir cumprir. É um privilégio? Eu não sei se é realmente um privilégio, porque quem conhece um pouco o cárcere, eu não sei se é um privilégio ficar numa sala sozinho, e pelo que eu saiba não terá televisão ou algo do gênero. O que eu vi é que o juiz Sérgio Moro teve, como sempre tem, um cuidado muito grande em que as decisões dele cumpram o efeito que a lei que está por trás, os princípios jurídicos que estão por trás daquela decisão. E eu vi que ele tentou, nesse primeiro momento, cuidar da integridade de um preso que, primeiro, exerceu um cargo de extrema importância na República. Essa questão, por exemplo, de sala de Estado maior, em algumas situações o advogado tem, em outras situações o militar tem, então não é uma questão meramente do quem tem curso superior, no caso o advogado ele tem, mas o militar nem sempre tem, o oficial, aliás, na maioria das vezes tem, mas não está ligada a isso, o princípio não é esse, o princípio é de integridade, porque o militar fica lá, o advogado que lida com a justiça a todo momento, pode ter alguém que se sentiu prejudicado e ele vai sofrer dentro do sistema carcerário. Essa foi a intenção do Sérgio Moro. Isso é a parte técnica da coisa. Eu entendo que, por trás de tudo isso, tem uma necessidade propriamente processual, porque o Lula ainda é réu em outros processos, e o fato dele ficar isolado dos outros presos, na minha leitura, e na leitura de todo o sistema prisional do mundo, se você avaliar o sistema prisional, a teoria do prisioneiro que norteia o sistema norte-americano, das delações premiadas lá, das colaborações premiadas, ele traz isso. Eu acho que era caso dele ficar isolado mesmo. Eu acho que ele acertou nesse aspecto. Porque nós não sabemos o que vai acontecer daí para frente, né? Perfeito. Uma questão, Luiz? Acho que ele era caso dele ficar isolado. Eu acho que ele acertou isso. Porque nós não sabemos. O Luiz está com um pouquinho de atraso lá. Está com um delayzinho lá, mas ele já vai falar aí. Oi. Não, é o seguinte, o que eu estou sentindo é que a minha impressão é que vai haver muita pressão política. Tá? Eu acho que a
a nossa lei, o nosso sistema judicial, ele está em formação exatamente por causa do ativismo, está aflorado, o ativismo político está aflorado, o povo está prestando atenção no nosso sistema judicial, e então há uma pressão externa, Brasil, para fazer mudanças e agirem de acordo com a lei, com a Constituição, e melhorarem as leis, a Constituição e os processos. Então, isso é um ponto de pressão. Agora, existe pontos de pressão, contraponto de pressão, que é os corruptos e o estamento burocrático que quer se defender, montou um sistema e ele quer se defender, então internamente vai ter esse contraponto aí. Aí envolve todo o Temer, envolve todos os outros partidos, grandes partidos, líderes dos grandes partidos. E ainda por cima dessa camada de contraposição, você vai ter poderes externos também influindo, apoiadores de Lula e desses esquemas que foram montados. Então, você tem aqui ativistas agindo contra esses dois grandes contrapontos políticos aí muito importantes. Isso envolve mídia internacional, envolve ONU, envolve Unasul, envolve Mercosul, enfim, envolve aí vários pontos de pressão. O que eu estou querendo chegar aqui é qual que é a nossa chance como ativista, né? Entender o sistema judicial ele tem capacidade de melhorar por nossa pressão ou ele vai ceder a esses outros, vai ceder ao contraponto e vai ceder a essas pressões externas. É isso que eu estou galgando aqui politicamente, porque eu entendo muito bem que é isso que está em jogo agora nesse momento. Aí eu coloco a pergunta para vocês dois debaterem livremente aí nesse tema. Eu falo? Pode falar, Rodrigo. Tá. Até, desculpa, Luiz, tá cortando bastante aí, acho que a ligação, mas deu para entender um pouco o seu questionamento, né? Mas o que a gente sabe, dentro do jogo político, né, o que se defende sempre são grupos de interesse. Grupos de interesse ideológicos, grupos de interesse econômico, que na verdade uma coisa está sempre linkada à outra, né? Porque uma coisa financia a outra, né? Com certeza. Agora, quando você fala, por exemplo, que vamos mudar a nossa legislação, e até de forma específica, já ela coisa assim, é bastante complicado você falar, né, que isso vai acontecer se você não tiver uma mudança maior, né? Se você não tiver uma... Até nós já conversamos algumas vezes sobre isso, né? Sobre aquela questão de que a mudança de baixo para cima ou de cima para baixo. De baixo para cima, me parece que não funcionou, ou não vai funcionar, né? É até uma coisa que eu aprendi com vocês. A gente vai ter que mudar de cima para baixo nesse país, porque de baixo para cima não vai. E de baixo para cima, quando eu falo, não são simplesmente esses movimentos, seja ele direita, esquerda, que vai pressionar. Porque me parece que esse pessoal que está lá em cima, eles não estão preocupados com esses movimentos, não. Porque a disfarçatez com que eles, né, agem e trabalham diariamente, né, indiferentemente de tudo que está acontecendo nas ruas ou de indignação popular, pessoal de movimentos, então me parece que isso daí realmente não vai funcionar. Não vai funcionar. Agora, sim, há uma pressão hoje, né? Obviamente, para cair no lugar comum pelo advento da internet, dessas coisas das redes sociais, há uma pressão maior. Isso não há dúvida. Que há uma influência, né, em razão disso. Agora, a pressão econômica, a pressão desses grupos de interesse, elas são muito maiores, tá, que essa pressão popular. Elas são muito maiores. Agora, como
né, vazar isso, como entrar nisso, como transformar isso, eu acredito que ainda a gente tem que amadurecer enquanto sociedade, a gente tem que discutir isso bastante, né? Vamos dizer assim, a gente tem que crescer realmente nesse debate para ver como que a gente vai chegar a ter força suficiente, né, para transpor essas forças que são muito maiores hoje, né, de grupos de interesse. Então, na verdade, assim, é mais um questionamento do que uma resposta. Entendeu? Então, enfim, eu vou deixar para o nosso amigo aí também ajudar nessa. O que eu vejo, Rodrigues e Felipe, o direito hoje, o direito brasileiro, ele vive uma mudança, como eu disse no início, e a principal mudança que nós temos hoje é que, e o Código Novo de Processo Civil, ele trouxe já essa mudança textual, é que nosso direito deve caminhar para prevalecer o direito e não aspectos processuais. O nosso direito, ele foi talhado para haver erros nos processos, especialmente aqueles de natureza criminal, e que esses erros anulassem todo o resto. Então, assim, eu defendo há muitos anos que o poder que tem maior capacidade de mudança dentro do que foi estruturado dentro da nossa República é o Poder Judiciário. É dele que se espera que seja esse poder corretivo, tanto dos crimes políticos quanto dos crimes contra a administração pública. E, na grande maioria das vezes, se utilizava de ferramentas não do direito propriamente, mas do processo. Isso está dentro da nossa cultura jurídica hoje. E o que eu vejo é que há uma mediocridade muito grande no debate, eu não tenho nem receio de dizer isso, há uma mediocridade muito grande no debate quando se fica discutindo o que quer dizer culpado na Constituição Federal. O que demonstra que o nosso Constituinte talvez tenha sido um incompetente, porque se tantos juristas com tanta capacidade técnica não conseguem dissolver o que é ser culpado na Constituição Federal, há um erro muito grave. Então, o que eu quero dizer com isso? Essa mediocridade jurídica ela foi levada até os tribunais superiores. Eu me lembro muito bem da sabatina do ministro Luiz Fux, quando ele diz o seguinte: olha, minha vida inteira eu decidi, o que eu decidia primeiro, eu vi o que era justiça, e depois eu aplicava o direito. O que era justo e eu aplicava o direito. Espero que ele continue fazendo isso. Porque, veja, é isso que o povo quer uma justiça simples, que funcione, que não se fique com filigranas jurídicas, leva a descer, não leva a descer, eu posso pautar, não posso pautar, nós estamos na Suprema Corte. Isso é discussão de primeira instância, de juizado especial. Então, esse aspecto político que o Luiz Felipe colocou, na minha leitura, ele só existe por uma omissão da nossa Suprema Corte, com todo o respeito do mundo que eu tenho a todos os ministros, que inclusive alguns eu convivo dentro do Poder Judiciário. Você me permite fazer uma parte aqui? Claro. Quando você fala, por exemplo, que não é possível eles fazerem essa leitura da Constituição nossa sempre para um lado. Eu também acredito que não é possível. Até porque, se você pegar em alguns pontos da Constituição Federal, como no nosso caso da Polícia Federal, né, o que o Constituinte, né, nas notas taquigráficas quis dizer, por exemplo, a Polícia Federal era uma carreira única, era uma coisa estruturada em FBI e fizeram diferente. Tudo bem. Então, se você pegar em outros aspectos, lá em outras situações, é a mesma coisa. O Constituinte, ele quis dizer uma coisa e começaram a interpretar a coisa de uma maneira muito particular, muito conveniente. Muito conveniente. Né? Então, e aí eu quero pegar num ponto não falar do direito, mas do juridiquês da coisa, por exemplo. Hoje você fala de um garantismo extremamente forte dentro das nossas escolas de direito, das nossas faculdades de direito. Então, me parece o seguinte, até
chulamente falando, assim, fala assim, olha, quem está dando aula lá é advogado de bandido, porque não é possível. Porque os caras só ensinam o direito, o garantismo para o bandido. Porque parece que a polícia não tem direito, a polícia não pode fazer nada, a polícia... Quando, por exemplo, você pega num país civilizado, a polícia, na hora da abordagem, algema, na abordagem. Aqui não pode algemar, não pode ir preso, que é uma extensão da cela. Quer dizer, então, eu queria que você até falasse um pouco disso, desse garantismo exacerbado que tem no Brasil, né? Que eu acho que... Como é que a gente vai mudar isso, na verdade, nas nossas escolas de direito? Tá, vamos lá. Eu vou tentar aqui ser breve, tá, Luiz Felipe? O que eu... Tá bem fácil depois de você. Eu vejo... só coisa simples hoje. O que eu vejo é o seguinte, hoje eu sou um defensor de uma corrente do direito chamada análise econômica do direito. Eu defendo isso há muitos anos e a Lava Jato, ela só chegou onde chegou porque o juiz Sérgio Moro, o Dallagnol, toda aquela equipe que trabalhou nisso, uns investigando, outros julgando, eles são... Eu quero só fazer uma observação, desculpa, mas me perdoa mesmo. Porque mesmo nos filmes aí, ou na Netflix, tá, não faz a justiça, dizer, a Lava Jato começou aqui em Londrina, com a gente, aqui em Londrina. Tudo começou aqui. Realmente. Tá? Então, realmente. A Polícia Federal também. O que eu quero dizer é o seguinte, ela só chegou onde chegou e teve início de uma situação pequena porque empregaram na investigação e na instrução criminal ferramentas diferentes, interpretativas diferentes no nosso direito. Então, era gente de boa fé trabalhando na Polícia Federal, trabalhando no Ministério Público, trabalhando no Judiciário, que tinham uma visão do direito diferente. Os alunos hoje mal sabem o que é isso. O juiz Sérgio Moro, por exemplo, é um grande especialista em teoria dos jogos, que a grande maioria dos juristas não sabe nem o que é. E ele, aplicando isso ao direito brasileiro, resolveu uma série... Travou o Ailton lá para mim, Luiz. Luiz, travou. Tem que me tirar do mudo aqui. Tá me escutando? Eu estou escutando o Ailton mais. Tá. Vamos responder aqui umas duas perguntas aqui, que eu acho interessantes. Bom, primeiro, só notificando que o Lula chegou lá no... Voltou. Ok. Eu só vou concluir. Então... terminar, por favor. Eu colocava aqui essa questão da teoria dos jogos, que ele é um especialista nisso, conhecia o sistema de colaboração premiada, que nasceu nos Estados Unidos, com toda essa questão da corrupção privada. O que eu quero dizer para vocês, e para todo mundo que nos acompanha... Corrupção privada, ótimo. A corrupção privada não era combatida em nosso país. Esse é o ponto. E ela está intimamente ligada à atuação do governo que contrata essas empresas. Então, o que nós estamos vivendo, meus amigos, é uma situação nova e que sequer os juristas, os ditos juristas, que ficam falando de processo legal a todo momento, que parece que só sabem dizer isso, não estavam preparados para receber. Então, nós temos hoje aqui uma concepção completamente torta do direito, mas que ela está se acertando aos poucos. Nós evoluímos muito. Hoje nós temos o presidente com maior popularidade, que terminou o mandato, ele é um condenado da justiça e preso. Isso tem que ser enaltecido. A Polícia Federal trabalhou muito, o Ministério Público trabalhou muito, o juiz Sérgio Moro trabalhou muito, o TRF trabalhou muito, e até o Supremo Tribunal Federal tem que ser elogiado. O ministro Fachin hoje legou mais um habeas corpus do Lula. Ou seja, nós estamos vendo a lei penal ser efetivada, coisa que a gente não via, né? Mas eu não vou me prolongar muito aqui, até porque essa questão da teoria dos jogos, o pessoal me pergunta muito, na outra live, viu, Luiz Felipe, me chamaram
de coxinha, que não sei das quantas. Eu queria deixar claro aqui que eu sou um menino nascido num lugar muito simples e que estudou. A minha vida inteira foi estudar. Eu não tenho nada de elite na minha vida, nada disso. É só uma... Mas tem eu tive o defeito de estudar na vida. Alguns filmes muito bons sobre essa teoria dos jogos. Mas vamos lá, Luiz. Fala então, Luiz. Olha, eu estou até te pedindo aqui para explicar o Moro e Lava Jato. Se alguém quiser dar uma passada rápida aí nesse ponto, Moro e Lava Jato, você talvez, Rodrigues? Bom, para mim é um pouco mais complicado, em razão do meu cargo, apesar de estar falando aqui como representante de classe. Eu já tive até a oportunidade, enquanto agente de Polícia Federal, no setor de investigação e inteligência, numa missão em Curitiba, trabalhar com o juiz Moro. Não diretamente, mas a operação de crimes financeiros que eu trabalhava, quem era o juiz é o Moro. Isso há muitos anos atrás, bem antes de Lava Jato. Sei que é uma pessoa competente, trabalhadora. Uma vez eu estava até chegando na Justiça Federal em Curitiba, isso há mais de 10 anos atrás, no estacionamento da Justiça Federal, e eu sabia que o juiz Sérgio Moro estava de férias e ele estava chegando lá para trabalhar. Ele de férias estava chegando lá para trabalhar. Mas isso também não me exime de fazer certas críticas, sim. Aí, já como, né, uma outra figura, né, da minha parte, eu acredito que em algumas situações, né, a Lava Jato, né, tenha sim, e me entenda de uma maneira bem tranquila quanto a isso, tenha sim acelerado determinados processos de determinadas pessoas. Isso eu não preciso falar, isso é uma coisa que você só pegar nos tribunais e ver uma coisa, o que anda mais rápido, o que não anda, o que tem a fila, o que tem o número, o que tem a senha, o que não tem. Bom, então, vou parar por aqui quanto a isso. Mas eu acredito que foi muito importante, né, a Lava Jato ter caído na vara do juiz Sérgio Moro. Exatamente pelo que eu falei. Porque ele é uma pessoa que trabalha, né? E trabalha assim, trabalha. Não tem hora, não tem dia, né? Independentemente de qualquer questão política, né? É uma pessoa que ele tem se dedicado nesses anos, né, a Lava Jato. Com certeza ele deve até ter outros processos, eu não sei como foi distribuído os processos dele, enfim, deve ter alguma sistemática lá para isso, mas com certeza eu acredito que determinadas situações da Polícia Federal, investigações, que não tenham caído na mão de procuradores certos, juízes certos, elas tenham definhado. Porque isso é muito comum, infelizmente. E não só da Polícia Federal. Pegar investigações, às vezes, de crime organizado da Polícia Civil. Se não pegar um promotor que queira levar aquilo à frente, um juiz que queira realmente abraçar aquilo e enfrentar aquilo com coragem e disposição, a coisa não anda. Nós temos na Polícia Federal várias investigações que não se resume a Lava Jato, em vários estados, em várias regiões. E aí você observa que tem locais que a coisa anda e tem locais que a coisa não anda. Por que será? Às vezes também o problema está na polícia, que são, né, chefes ou chefes de investigação ali que não é apto àquilo, que não tem o perfil para aquilo, entendeu? Então, nós carecemos disso daí. Agora, com certeza, respondendo essa pergunta, né, Moro, Lava Jato, foi um casamento perfeito aí. Perfeito.
Olha, só para informar que o Lula já está lá em Curitiba e tem situações lá de bombas de efeito moral sendo lançados em ativistas lá para o Lula, etc. Isso é tudo esperado, né? Nada fora do padrão nosso, padrão do nosso Brasil. E eu acho que, assim, adoraria que isso fosse o estrebuchar de um cavalo que já chegou ao seu final de ciclo, e que a gente não tenha mais esse tipo de ativismo radical, esquerda radical, desestabilizando o Estado de Direito, desestabilizando a justiça. Veja como o Lula tentou implodir todo o sistema no processo de se defender. Então, isso não é bom. Isso não é bom para as futuras gerações de brasileiros, não é bom para investidor, não é bom para nós, brasileiros que querem poupar e investir e criar emprego e oportunidade. Não é bom para nada disso, porque você vincula toda a base que daria estabilidade a uma narrativa falsa, de que estão todos contra ele, então todos têm que pagar e não ele. Né? Basicamente é isso. Isso é típico de populismo, eu já pontuei isso aqui no meu canal, no meu livro. Essa estratégia do Lula de se mitificar, isso vem desde lá da Grécia Antiga, eu já até fiz uma postagem com relação a isso, com Pisistratos, o primeiro populista, ele usou exatamente das mesmas ferramentas populistas para se eleger, e quando ele saiu do poder 3 vezes, a mesma coisa, voltou no braço do povo, se fazendo de vítima das elites, a mesma coisa, estou falando de 2.500 anos atrás. Então, depois foi ressuscitado esse modelo Pisistratos ao longo da história. Hitler foi outro que usou isso com muita efetividade, Mussolini também. Então, isso, enfim, tem permeado aí nossa coisa política. Meus amigos, eu gostaria de encerrar, porque acho que a gente já passou aqui um pouquinho da hora. Eu acho que temos aqui a boa notícia é que a justiça prevaleceu. Então, temos aí uma fresta para um futuro muito bonito, e temos aí grandes desafios. Há muitas pessoas que querem fazer o bem no Brasil, muitas pessoas engajadas em fazer o bem dentro do Estado brasileiro e fora também. Então, vamos sempre trazer à luz aí a todos aí que queiram ajudar nesse processo. E eu passo aqui, esse é meu encerramento, eu passo aqui para o Rodrigues e para o Ailton fazerem suas considerações finais, e podemos encerrar logo depois disso. Então, muito obrigado, muito boa noite. Boa noite. Boa noite. Bom, eu vou ser breve aqui nas minhas considerações finais. Eu acho que eu teria muito para falar do direito, porque eu acho que o que venceu esse período nefasto que nós vivemos, e eu digo isso sem nenhum medo de errar, porque hoje, avaliando a fala do ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, dizendo que nós precisamos, nas palavras dele, colocar travas na imprensa, né? Atacando a liberdade que já é tão escassa. Hoje, nós não, na leitura dele, nós não poderíamos fazer o que estamos fazendo aqui, que é um simples debate e por meios de comunicação e tentando melhorar o país. Ninguém aqui está discutindo sobre assuntos próprios, né? Eu tenho meu escritório, cada um tem sua atividade, mas não, nós estamos trabalhando para construir um país melhor. E quando eu escuto esse tipo de coisa, de limitação do direito de imprensa, esse tipo de situação, eu vejo que ainda nós temos muito a evoluir, porque ele foi aplaudido por muita gente jovem, e é muito triste ver isso. Então, eu encerro aqui dizendo o seguinte, que nós vivemos uma nova ordem jurídica que traz consigo princípios de interpretação internacionais e que deram certo em outros lugares, com gente muito bem preparada, e nós precisamos
que a Suprema Corte e o STJ tenham pessoas capacitadas para fazer isso. Eu acho que os ministros, eles não têm que ter medo da imprensa, medo da TV Justiça, como eu vi outro dia um ex-ministro dizendo que a Suprema Corte está muito, muito pressionada pela publicidade dos julgamentos. Alguém que quer ser ministro da Suprema Corte e se sente pressionado pela publicidade daquilo que faz e que julga, ele não deve ser ministro numa democracia. Essa é a minha opinião. Ele deve buscar outra atividade para a sua vida. Ele é um servidor público da mais alta patente dentro do Poder Judiciário brasileiro e a regra da nossa Constituição Federal é a publicidade. Eu estou aqui a defender a liberdade. Nós temos que lutar pela liberdade, seja no texto constitucional, seja nas decisões, e essa liberdade ela não deve ser aplicada quando um criminoso é condenado pela Justiça Federal, é condenado pela segunda instância, é mantido pelo Superior Tribunal de Justiça. O STF não pode mudar essa posição, porque ele próprio disse há poucos anos atrás como deveria ser. Não se muda as regras do jogo por conta da capa do processo ou do RG do réu, ou quantos votos o réu teve. Isso não é para o direito. Né? Então, a minha consideração final é nesse sentido. É clamando mesmo. Eu sou contrário a qualquer tipo de agressão à Suprema Corte. Sou contrário a isso. A Suprema Corte deve ser respeitada. Porém, em termos técnicos, nós temos que evoluir e a Suprema Corte brasileira tem que acompanhar essa evolução que tem havido na nossa justiça. Essas são as minhas considerações finais, dizendo que da minha felicidade hoje, não por vir um ex-presidente da República preso, isso é muito triste, porém, de outro lado, feliz porque eu, por muitas vezes, duvidei que neste processo a justiça criminal prevalecesse, e ela prevaleceu. Ele foi julgado por homens que foram instituídos e colocados lá dentro de um princípio democrático de direito e previsto na Constituição Federal. E é isso que eu defendo a minha vida inteira, desde que eu me coloquei a fazer isso. Tá bom? E obrigado pela oportunidade, é sempre bom bater um papo com vocês aqui. Desculpa que teve mais um corte aqui na internet, fala do Ailton, mas deu para entender bem. Eu acho que de tudo que o Ailton falou hoje, eu queria só fazer, e ele pode com certeza, se o Luiz permitir, e eu tenho que permitir, fazer a réplica dele. O que eu acredito é o seguinte, eu acho que, infelizmente, é que nós temos uma Constituição que ela é tão maluca, tão mal feita, tão mal elaborada, né? Que quiseram colocar tudo ali dentro da Constituição, se furar o pneu do carro do Ministério do Planejamento, tem que trocar assim, né? Então, dentro da Constituição é um absurdo, né? Mas eu acho assim, que se essa Constituição fosse ela mais objetiva, simplificada, aí sim, a Corte Suprema, né, como algumas Cortes Supremas de alguns países, ela tem alguns momentos o seu papel social sim, de interpretar aí, aquele momento que aquela sociedade vive, à luz daquela Constituição que não precisa ser modificada sempre. Não precisa ter uma PEC para tudo. Eu vou ter uma PEC para não sei o quê, uma PEC para não sei o quê. Né? Então, de repente, você tem aquela Constituição bem sólida, bem enxuta, mas às vezes você precisa, né, com a evolução, até involução da sociedade, que uma Suprema Corte às vezes decida, né, por alguma demanda social, alguma demanda da sociedade. Mas, enfim, e aí depois, se o Luiz permitir, fica aberto esse debate. De resto, eu quero dizer que, na verdade, a gente não se comemora uma prisão de um presidente ou ex-presidente da República. Isso tudo é muito triste, né? Quando as pessoas, estou comemorando, é triste, na verdade. Se a gente tivesse o real sentimento da coisa, nós estaríamos entristecidos por todos esse tipo de acontecimento, né? Não estaríamos alegres por isso. Né?
E para finalizar, eu, diante de todo acontecimento, eu quero sim parabenizar, né, os integrantes do Judiciário, do Ministério Público e principalmente da minha casa, da Polícia Federal. Sim. Eu acho que a Polícia Federal, apesar de eu, como representante de classe, ter as minhas divergências com a direção, em várias direções da Polícia Federal, eu hoje quero parabenizá-los, como quero parabenizar todos os colegas que atuaram nessa situação com serenidade, com responsabilidade. Porque se você deve imagina bastante conhecidas pessoas no WhatsApp, vocês não vão lá aprender, inventar, vocês não vão lá, né? Não dá nem para responder, não é assim, né? As coisas têm uma dinâmica política, as coisas... mas se fosse eu, você já teria ido lá aprender. Mas não é você. Infelizmente, as coisas são assim, né? Então, eu acredito que a Polícia Federal tenha agido de uma maneira extremamente serena, profissional, estratégica, e que é por isso que tenha dado certo a coisa. Então, eu quero finalizar com isso daí. Obrigado, Luiz. Obrigado, Ailton. Um ótimo prazer te conhecer. O Luiz já não precisa falar. Um prazer te conhecer e te ouvir e aprender com você. Muito obrigado. Muito bem, amigos. Vamos para a próxima e acho que, sem dúvida, haverá uma próxima. Ô, Luiz, deixa eu ser chato. Vê se o Ailton quer responder o que eu falei. Deixa eu só... Eu prometo ser breve, Luiz. Não briga comigo, não. Fica à vontade. Estou escutando também. Existem alguns modelos constitucionais, né? A nossa Constituição Federal, ela é extremamente extensa. Esse é o primeiro problema dela. Por quê? Porque ela foi constituída na sequência de várias outras constituições que não se solidificaram e que tiveram problemas de instabilidade muito grandes. Então, ela foi criada num momento que, assim, quem era perseguido construiu a Constituição, Então, ela tem um viés totalmente de proteção àquele que era atingido por uma norma injusta na leitura daquele que escrevia a Constituição Federal. Então, há um problema de premissa. Em outras democracias mais consolidadas, vou citar o exemplo da norte-americana, você tem um outro padrão de justiça, que é a common law, que parte para um sistema de precedentes judiciais, ou seja, a decisão ela tem que ser a mesma para todo mundo e tem que ser estável, o sistema tem que ser estável. O primeiro diploma legal que nós tivemos nesse sentido, que traz os precedentes judiciais da forma mais clara, é o novo Código de Processo Civil, ou seja, já há essa mudança no nosso sistema. Embora quem foi o coordenador do Código de Processo Civil diga que não é uma passagem para o sistema de precedentes judiciais, é uma passagem. Eu já ouvi isso da boca dele, é um grande professor, querido, bastante usado na última votação, muito competente, mas ele é um caminhar para o precedente judicial. Se nós tivéssemos um sistema de precedentes judiciais, nenhuma discussão dessa teria havido, porque, primeiro, que dificilmente teriam mudado a situação da segunda instância. Então, é um sistema muito complexo, brasileiro, muito misturado no direito privado com o direito italiano, no direito público com o direito alemão. É uma mistura que realmente... E a Constituição Federal trouxe um fenômeno que alguns autores, inclusive o ministro Barroso, ele traz como a constitucionalização dos direitos. Mas a nossa Constituição é o inverso. Ela parece que trata de tudo e ela não constitucionaliza aqueles outros textos legais debaixo dela. Então, é um problema crônico que nós temos que conviver com isso até que venha uma nova Assembleia Constituinte, uma nova construção constitucional. Que eu confesso que eu já enxergo num horizonte bem curto a necessidade de uma discussão constitucional, nesses termos. Eu enxergo num horizonte bastante curto. Para desespero dos meus queridos e amados professores constitucionalistas e com quem eu convivo por tanto tempo, mas eu sempre defendi as minhas ideias, nunca fiquei em cima do muro em absolutamente nada, e nesse aspecto eu também não fico. Eu acho que a Constituição Federal nasceu velha, longa, e hoje
nós temos um momento, talvez aguardar um pouco mais essa estabilização que está sendo concluída, e aí sim, com uma melhora do poder legislativo, do parlamento em geral, você chamar a sociedade para discutir novas bases constitucionais. Esse é o caminho. Eu me alonguei Perfeito. Aí, mas tudo bem, Felipe. Perfeito. Muito bom mesmo. Né, Lucas? Muito bem. Bom, olha, obrigado, Rodrigues, obrigado, Ailton, obrigado a todos vocês aí que assistiram até esse momento. E vamos aí, porque acho que vai ter evolução desse tema. Espero que com outros réus presos, né? Espero que a fila ande rápido e que tenhamos aí a cúpula dos outros partidos também presa, fazendo o mesmo trajeto, talvez menos espalhafatoso, com menos resistência, né? E vai ser, acho que vai ser mais fácil aí esse teatro talvez não seja presente aí nos outros. Mas, enfim, estamos aí... Nos processos do Supremo, né, Luiz Felipe? E principalmente nos processos que correm no Supremo Tribunal Federal. Também, sobretudo. E também nós possamos remover esse Supremo, certo? De uma maneira que ainda não é constitucional, mas temos que fazer isso. Temos que trabalhar um método novo de seleção de ministros do Supremo Tribunal Federal, tirar esses 11 que estão aí, espero que eles se resignem, né? Espero que eles peçam demissão e eles mesmos façam essa implementação. Mas como a gente já sabe que isso é muito complicado, fica aqui para o próximo Hangout. Ô, Luiz, nós não podemos, de forma alguma, acredito que o Ailton concorde comigo, aceitar a mudança da jurisprudência da questão da segunda instância. Não podemos aceitar essa mudança de forma alguma. E é de forma alguma. Porque isso daí, sabe, eu não quero, né, falar certas coisas, né, da Suprema Corte de determinados ministros, mas isto é extremamente preocupante para quem que trabalha na segurança pública diretamente, né, sabe? Né, Ailton, a gente falar de legislação de outros países, não é nem questão constitucional, né? Os países não se discute isso. Primeira instância está preso. Primeira instância está preso. Seja quem for. Tá? Guardando algumas particularidades. E aqui se discute isso ainda. E isso não é preceito constitucional, não, porque a coisa é um pouco mais ampla. Tá? Não é a leitura simplesmente do artigo 5º, literal, não. Né? Desculpa me alongar nisso daí, é que realmente isso nós não podemos admitir. Isso não pode acontecer no país. Né? Me desculpe aí pela eloquência nisso, mas enfim. Não, muito bem colocado, muito bem colocado. Bom. E obrigado, Ailton, pela aula aí. Obrigado, imagina. Muito bem, muito obrigado aí a todos. Bom, vamos até a próxima aí. E obrigado a todos, boa noite. Já passamos aqui um pouquinho do horário, então tenham uma boa noite aí todos aí. Vamos dormir. Forte abraço, fiquem todos com Deus. Um abraço. Obrigado, hein? Boa semana. Obrigado, vocês também.